Saudações amigos que nos acompanham pelo canal Extrasensorial. Estamos reunidos mais uma vez com uma pessoa muito bacana, cheia de energia, que veio compartilhar informações, ferramentas que estão para auxiliar a mim, a você e a todos nós. Vamos dar um salto na nossa evolução, vamos caminhar e trilhar pelo caminho, né, da tranquilidade das nossas vidas. Então fica aí com a gente, tá? Ô Brunão, roda aí a abertura pra gente. Meus amigos, estamos aqui com a minha grande amiga Jacilene Brega. Tudo bem, Jacilene? Tudo bem, Marcelo. E você, tudo certo? Tudo certo, Muito tranquilo. Bem. Bom, eu chamo ela de Jaci, eu e todos os amigos, as pessoas mais próximas, né, Jaci? É isso mesmo, eu sou conhecida como Jaci mesmo, Como em todos Jaci. os lugares aí. Tá certo. E eu peço para você, Jaci, então, se apresente para os nossos amigos. Conte para eles quem é Jacilene Brega. Muito bem. Eu sou uma pessoa que veio para Bauru já há quase 37 anos. E a minha primeira formação, né, que foi o motivo da vinda aqui para Bauru, foi a fonoaudiologia, que foi um presente na minha vida. Eu trabalhei 15 anos como fono, mas, né, o universo trabalha de formas estranhas às vezes na vida da gente. Que a né, gente não Marcelo? espera, né? E as coisas foram mudando, então eu falei, não é isso que eu quero para sempre na minha vida, apesar de eu amar muito os pacientes que eu tinha, né, eu trabalhei no centrinho, então era um trabalho muito intenso, muito bonito, mas eu falei, eu preciso de algo a mais, e fiz direito, né, nesse meio tempo, quando eu tive a minha filha junto, então foi realmente uma fase assim, bastante conturbada, mas com muitos aprendizados ao mesmo tempo. Me formei em Direito e acabei virando conciliadora e mediadora pelo Tribunal de Justiça, né, do Estado de São Paulo. Trabalhei 8 anos, né, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa. Entendi. E aí, nesse algo a mais que estava faltando, eu fiz uma viagem para o Canadá e nessa viagem eu tive tipo uma catarse mesmo. E lá eu descobri que eu precisava de realmente algo a mais. Como eu estava na conciliação e mediação, eu fui em busca da constelação familiar. Porque na justiça, né, eles já fazem a constelação. Né? Nós tivemos uma amiga aqui, consteladora, a Verônica, e ela falou que realmente também atua na área do direito, né? Isso mesmo. Nessa área está sendo bem aceita a constelação. Muito aceita e um trabalho muito bonito e necessário, né? Principalmente para que os conflitos eles se tornem mais leves, né? Para que as pessoas percebam que para tudo existe uma solução. Sim. Então, realmente é importante. Mas nesse caminho, eu encontrei as barras de Axis na minha vida, Olha só. que foi o que me ajudou, inclusive, num processo de depressão que eu estava e nem sabia que eu estava. Aí eu tinha iniciado um tratamento com medicamento e, através das barras de Axis, eu fui parar na programação neurolinguística com física quântica e o olhar sistêmico que veio da constelação, né, que é de Bert Hellinger. Isso. E aí isso tudo, esse universo é que trouxe para mim a melhora da minha depressão e eu pude deixar os medicamentos e faz mais de 2 anos que eu não tomo nada. Olha. E todas as ferramentas que esse universo me trouxe é o que no dia a dia eu consigo me reequilibrar. Porque nós somos seres humanos, né, Marcelo? Sim, exatamente. E não tem como a gente ficar equilibrado o tempo todo. Então, vai ter dia que a gente vai estar triste, você vai ficar meio depressivo mesmo. Não é que você não sente mais nada, mas ao mesmo tempo que você sente, você já tem a ferramenta que você fala, opa, peraí, né? A quem pertence isso? Mantém esse controle. Exatamente, eu devolvo para quem de direito, né? E aí você utiliza as ferramentas para que você traga a tranquilidade para sua mente, né? Abaixa aquela ansiedade que dá na gente e tendo a certeza de que você sabe que o universo ele vai trabalhar de uma forma e ele vai trazer o que você está precisando. Essa fé, né, que não é uma fé relacionada com religiosidade, Sim. mas é uma fé de que você tem tudo o que você precisa dentro de você para que você faça o movimento e o universo entre em sintonia e tudo se resolva à sua volta. É muito bonito de ver esse movimento. Que bacana, Jaci. Então, dentro desse currículo vasto que você tem, né, e uma informação muito bacana que você colocou aqui pra gente, foi abandonar os medicamentos. Sim, né? Mas sim. A gente gostaria de esclarecer de antemão que
Por que que a Jace conseguiu esses resultados? Porque ela estava aberta, tá? A essas terapias, a essas ferramentas, ela estava aberta, ela fez a parte dela, Sim. Não é, Jace? É muito importante que as pessoas entendam que a gente só consegue sair de qualquer lugar que você tiver que não estiver bom se você realmente estiver 100%, 1000% disposto a utilizar todas as ferramentas. E o medicamento eu só deixei em acompanhamento médico, tá? Não foi eu que decidi que não ia mais tomar. Foi conversando com o meu psiquiatra e ele e eu fomos deixando, fazendo o desmame, né, que chama, e a gente fez o desmame e aí eu pude deixar os medicamentos. Os medicamentos são extremamente importantes e é realmente importante que a gente deixe claro que as terapias integrativas, elas sempre andam lado a lado com tratamentos tradicionais. Exato. Seja uma psicoterapia tradicional, seja um tratamento medicamentoso, né? No caso, por exemplo, de câncer, Alzheimer, é necessário que você faça um tratamento. Ninguém diz, pode deixar que a energia vai te curar. Ela vai sim trazer para você tudo o que você precisa para que isso não se repita, para que isso não vire uma bola de neve na sua vida. Mas isso não quer dizer que o tratamento tradicional não tenha sua importância. De maneira nenhuma, né, Jorge? Porque senão Deus não tinha dado para a gente toda essa inteligência e todas essas formas, né? As terapias integrativas, elas vêm para complementar e para nos dar exatamente esse respaldo para que você, quando em remissão, por exemplo, de um câncer, você não volte a tê-lo. É uma prevenção junto com o tratamento para que você chegue, às vezes até na cura mesmo. Mas é tudo lado a lado com o médico, com o psicólogo, né, tratando, conversando, vendo o momento correto de fazer as coisas, de ter as atitudes, né? Isso é importante salientar. Hoje eu também trabalho com florais de Bach, florais quânticos vibracionais, né, que vêm lá das tecnologias da física quântica. E mesmo quando eu sugiro que tome o floral, eu digo, não é para largar o medicamento que você está tomando, é para você conversar com o seu médico que você entrou com os florais. É para fazer uma associação. Exatamente. Vamos observar qual vai ser o comportamento do teu corpo, do teu organismo. E através disso, nós vamos aos poucos galgando que você possa até deixar realmente o medicamento. Porque a gente sabe que os medicamentos, eles têm metais pesados, eles têm uma série de coisas que quanto antes a gente puder ficar sem, ótimo. Melhor. Mas se não puder ficar sem, as terapias alternativas ajudam exatamente nesse ponto. Então, com florais você pode eliminar os metais pesados que estão ficando acumulados no teu corpo, para que não fique sendo acúmulos que vão lá na frente talvez fazer um mal para você, né? Então, mas o medicamento, né, frisando e deixando claro para todo mundo, ele é necessário. Para mim foi muito importante o medicamento. É o momento que você está vivendo. Então, exatamente, naquele momento você necessita. E com o acompanhamento médico, de forma gradual, você foi eliminando esses medicamentos e foi suportando e administrando aquelas possíveis dores emocionais, a depressão e tal, através das ferramentas das terapias integrativas. Exatamente, é isso mesmo. Através das vivências, através da utilização dessas ferramentas no dia a dia, é que você aprende a lidar com as situações. Porque como a PNL diz, né, a gente não tem controle sobre nada. A física quântica, né, mostra isso pra gente nas experiências que tem, até científicas mesmo, né, comprovadamente. Então a gente não tem muito controle sobre nada. A única coisa que a gente pode controlar é a nossa reação, como nós vamos reagir frente a essas situações. Então quando você tem uma situação, seja de tristeza, né, aquela situação que você tem um impacto muito grande, quando você está treinado, quando você treina com as ferramentas, ela vem, você se surpreende, você sente aquela tristeza, aquela força, né, da situação, mas ao mesmo tempo você consegue reverter. Você respira, é quase como aquela técnica, conta até 10. Isso, é bem por aí. Né? E aí você conta até 10, respira e você coloca em prática a ferramenta que você perceber que naquele momento, né, eu acho que agora a ferramenta das barras, agora da física quântica, agora da PNL. E você vai conhecendo as ferramentas e se identificando com a que faz mais sentido para você. E dentro disso, Jace, né, vocês viram que aqui nós fizemos o quê? Nós estamos apenas na abertura, né, do nosso programa de hoje. Mas a Jace realmente ela veio falar de algumas ferramentas, dentre as inúmeras com que ela trabalha,
E Jace, qual que você vai falar hoje especificamente? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho da PNL, né, com associação com essa física quântica e esse olhar sistêmico que vem lá de Bert Hellinger, porque o conjunto disso tudo, ele traz para nós uma paz espiritual, porque você associa uma técnica mesmo, aí você traz a energia que você precisa para que essa técnica ela realmente fique engramada, né, que você grave, que você coloque na sua vida como se fosse escovar os dentes, né? Porque escovar os dentes, quando a criança começa a aprender, ela fica toda desajeitada, põe para fora da boca, né? Escova a bochecha. Daqui a pouco ela pega a prática e aí você começa a escovar automaticamente. E com as ferramentas funciona da mesma forma, né? Você no começo tem uma certa dificuldade, um desafio ali, mas conforme você vai treinando, essas técnicas elas vão ficando automatizadas, né? Então, esse conjunto do olhar sistêmico, a física quântica, com a programação neurolinguística, ela vem exatamente para casar tudo e trazer técnica com energia para que você engrame tudo isso e você possa ficar mais tranquilo nas situações que você enfrenta no dia a dia. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja entre casal, seja entre pais e filhos, né? Que é muito importante a gente falar que tudo isso serve para tudo na sua vida. Pensa num problema que você tem agora, né? Em alguma coisa que você está tendo um desafio agora, para você mudar a chavinha e enxergar de uma forma diferente. Todas essas técnicas vão te ajudar. De alguma forma, ela vai trazer um olhar diferente, vai tirar você dessa situação, como se você saísse mesmo fora e você pudesse observar de fora e falar: ai, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer dessa forma. Porque muitas vezes, quando a gente está muito envolvido, a gente não percebe, né? Então, a programação neurolinguística, como ela é um conjunto de técnicas que traz para a gente as formas de reprogramar a nossa mente, né, de uma maneira que se adapte à nossa vida e às nossas necessidades. E a física quântica, ela vem para ir comprovando, através das situações que a gente vai passando, as formas que nós temos dentro de nós e não sabemos, que já está ali, já tem tudo aqui dentro, e aí começa a aflorar tudo isso. Exteriorizar. Porque se nós somos uma centelha divina, nós somos um pedacinho daquele átomo, um grãozinho de areia mesmo que nós somos, que viemos desse universo, né? E isso independente de crença, porque você vai interpretar da forma que você quiser, mas quando a gente pensa de onde a gente veio, a gente imagina, né? E realmente Deus nos deu um pedacinho dele. Então é uma centelha divina que existe aqui dentro. Então nós temos sim o poder da nossa mente de controlar, vou usar uma palavra melhor, porque controlar é forte aqui, né? Como eu falei, a gente não tem muito controle, mas de reprogramar as formas de nós aplicarmos na nossa vida as técnicas para que isso faça com que nosso corpo não sinta aquilo que ele não é preparado para sentir e se torne uma doença, né? Então, quando nós temos uma tristeza muito grande, uma depressão muito forte, se nós estamos preparados para receber essa tristeza, essa decepção... E administrar ela seria? Administrar, exatamente. É uma reprogramação que a gente faz. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos uma cultura muito forte de que nós precisamos nos adaptar às situações e aos ambientes. Sim. Então nós vamos nos encaixando, né? Nós vamos ficando numa caixinha. Algumas pessoas falam da Matrix, que, né, a gente vive numa Matrix. E quando você fica resistente de sair dessa Matrix e começar a olhar de fora, como eu falei, né, e perceber que você pode sair dessa Matrix e pode fazer as coisas um pouco diferente, é aonde você fica se impactando com a sua essência. E quando a gente se impacta com a essência, não aceitando ou não reconhecendo, não se autoconhecendo, é aonde existem os impactos para a nossa saúde, porque você está indo contra a sua natureza. Então é muito importante o autoconhecimento para as pessoas, para que elas percebam
que elas se autoconhecendo, se respeitando, se amando, elas não vão estar sendo egoístas, elas não vão estar se achando, né, perto das pessoas, não, é simplesmente um respeito consigo mesmo. E a partir desse respeito que a gente tem com a gente mesmo, a gente pode transmitir isso para as pessoas e as pessoas vão nos respeitar. Né? Você pode observar que quando você não se respeita, o outro também não vai te respeitar. Dizem, né, o ditado é, você precisa dar o respeito para ser respeitado. E Jace, dentro da PNL, quais são os fundamentos que ela traz para a gente e algumas técnicas que você poderia citar para os nossos amigos que nos acompanham? Ok. Na PNL, né, o que eles falam bastante é sobre essa reprogramação mental. Então, através da programação, da parte nossa que é neurológica, de todos os nossos neurônios, os estudos desses neurônios, né? E através da nossa linguagem, que vem dessa linguística, né? Então, nós vamos aprendendo, através dessas técnicas, trazer uma nova programação para que os nossos neurônios, a nossa cabeça, a nossa mente, trabalhem de uma forma diferente, para que a gente chegue numa linguagem melhor com a gente mesmo e com as pessoas, certo? Isso falando de uma forma geral, não extremamente científica, que para todo mundo ter acesso a isso, né? Mas as técnicas, elas são bem específicas e tem técnica para um pedacinho de cada, né? Para cada situação, exatamente. Tem uma técnica. Então, se uma pessoa, um cliente chega para mim e fala assim, olha, eu tenho um problema muito sério com dinheiro, né? Eu gasto demais, por exemplo. Eu vou no shopping e eu perco o controle, total, que delícia gastar, né? Gastar é muito bom e a gente tem que gastar mesmo, senão para que ganhar dinheiro? Mas existem algumas pessoas que perdem mesmo o controle e daí se vem numa situação muito complicada, porque chega a ficar com muitas dívidas mesmo, tanto em banco, com juros e tudo mais. Nesse caso, a gente vai ter uma técnica específica para trabalhar com a pessoa, para ela se reprogramar e perceber na hora que ela for gastar, para trazer para essa consciência dela, para brincar com a mente dela e deixar de fazer com que a mente pare de mentir para ela. Porque o que acontece? A nossa mente consciente, ela olha e diz assim, eu preciso disso, eu quero comprar aquilo, isso. Mas quando você para, respira e você olha de novo, você fala, mas eu já tenho um par de sapato parecido com esse, inclusive. De verdade, esse par de sapato eu posso não comprar. Porque você traz isso para sua consciência. Mas quem não tem esse controle, parece simples na hora que a gente fala, mas não é, porque a nossa mente ela é complexa. Então nós precisamos de formas de distrair essa mente para que ela pare de mentir para a gente. Então, por exemplo, através do rapport, né? O rapport ele é muito usado até para vendas, né? Através do rapport a gente pode criar formas da pessoa observar aquele vendedor que está ali realmente tentando fazer você comprar, e aí você reverte aquilo para você e fala, opa, peraí, né? Ele está me convencendo de que eu preciso comprar, mas olha aqui, eu estou percebendo, realmente eu tenho um sapato parecido. Né? Então, entendi. Através do rapport, por exemplo, é uma das formas, né? Mas existem várias, né? Para cada caso, né? É muito individual, tá? Então, é difícil passar uma receita, que não existe uma receita. O que existe são individualizações das terapias, né? Então, se uma pessoa chega para mim falando que tem esse problema, eu vou fazer uma série de perguntas, uma entrevista mesmo com a pessoa, para perceber se essa técnica do rapport vai realmente servir para ela. Às vezes não. Às vezes, antes de eu trabalhar lá na prática, no dia a dia, eu vou precisar trabalhar com crenças limitantes que ela tem, que as crenças limitantes é exatamente o que a PNL busca quebrar, né? E quando você quebra a crença limitante, aí você entra com a técnica da física quântica, que é pura energia, e traz aquele reequilíbrio que você está precisando. E através do olhar sistêmico, que esse olhar sistêmico vem para fazer com que a nossa cadeia familiar ela seja equilibrada. E nós temos muitas raízes nas questões familiares, em relação com pai, com mãe, né? Então nós vamos associando todas as técnicas conforme a necessidade do cliente. Então você vai observando, olha, esse cliente, ele trouxe uma questão com o pai, ele trouxe uma questão com a mãe,
né? Aí você pensa, a mãe é a questão da felicidade, o pai é a questão de ir para a vida. E como que ele está nessa questão de ir para a vida? Sim. E aí você fala, primeiro eu vou trabalhar com esse aspecto, para depois trazer uma técnica, por exemplo, de PNL. Por exemplo, eu vou dar para ele a condição de, na hora dele estar comprando aquele sapato que eu falei, dele ter uma âncora aonde ele traga consciência para ele, né? Essa técnica da âncora é você pensar no sentimento, o desejo de comprar, e você ancorar um movimento que, quando você faz esse movimento, você traz essa consciência de eu preciso ou não desse sapato. E aí lá naquele momento ele conseguir falar assim, e agora eu tô tendo a certeza de que realmente eu não tô gastando à toa. Seria quebrar uma impulsividade? Sim, dizer assim? Também para quebrar, Né? Também para isso. Porque às vezes a compra, ou uma atitude, ou um vício de um cigarro, às vezes é impulsivo, você nem percebe. A gente trabalha com sentimentos, a gente trabalha com a questão que parece tão real para a gente. Não, mas isso daqui é uma verdade para mim, né? Mas são crenças limitantes que estão presas dentro de você e você nem sabe que tem. E a gente costuma dizer assim, você vai lá, quebra a casca do ovo e, quebrei essa crença. A crença de que o dinheiro é sujo, de que eu não posso gastar, aí é pro outro lado, né? Sim, a crença o dinheiro é tão sujo que eu não posso pôr a mão. Então você está afastando esse dinheiro. Aí quando você quebra essa crença, vem uma outra crença que na verdade é a culpa, porque você não pode gastar. Porque lá atrás o seu pai e sua mãe, né, quando era criança, ensinando para realmente que você cresça um adulto consciente. Mas ele virou para você e falou assim, olha, você não pode ser gastão, tá? Porque quando a gente é gastão, aí a gente não tem dinheiro para comprar uma casa, que você precisa economizar e pensar que você tem. Que é a casa própria. E desde pequenininho a gente fica ouvindo essas coisas e vão criando esses bloqueios dentro de nós. E o que nesse caso acho que falta, assim, para a nossa cultura, para o brasileiro e tal, seria então, nesse caso específico, uma educação financeira, né? A gente precisava ter isso até dentro da escola. Não só a educação financeira, né? Como seria a gente olhar para tudo isso e imaginar que não existe um certo e um errado, né? Que daí vem lá das barras. Exatamente. Né? E mesmo da física quântica, né? Porque a física quântica traz também essa leveza, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Como seria eu respeitar, né, o outro, assim como eu me respeito. Na verdade, são pontos de vista. Totalmente. São todos os interessantes pontos de vista fixos que a sociedade vai nos incutindo e que nós precisamos flexibilizá-los para que a nossa vida fique leve. Então, se realmente a cultura ela mudasse no sentido da paz social que é tão falada, né, que também lá desde a conciliação eu já trabalho com essa questão da paz social, lá quando está no embate, né, no momento de uma conciliação, de uma mediação, ficam os dois, eu tô certo, não, eu que tô certo, eu tô vendo. Sabe aquela história de você olhar o número 6 e o outro falar assim, não é 6, é 9? Né? Então você olha de um ângulo, a pessoa tá olhando de outro. Aí um acha que é 6, o outro acha que é 9. Por quê? Porque são ângulos diferentes, mas nenhum tá errado. Não existe um certo e errado nesse momento, porque quem está olhando e vendo o 9, está vendo o 9. Exatamente, a questão do ponto de vista. Exatamente. Né? E isso vem da experiência, inclusive, da física quântica, né? Que tem uma experiência da fenda, da dupla fenda, né? Que no YouTube tem filminho, né? Quem quiser ver filminho. Bem bonitinho. Nossa, também. É uma graça. Eu aconselho todo mundo a assistir, que é muito bonitinho. E aí a gente lembra da escola, né? A gente fala, nossa, era tão complicado de entender, e no desenho fica bem claro, né? Então, quando a gente admite que o outro tem um interessante ponto de vista e que eu tenho o meu interessante ponto de vista e que está tudo bem cada um pensar da sua forma, é aonde a gente abaixa as barreiras, a gente abaixa toda aquela resistência que a gente tem em relação a aceitar o outro como é e até se aceitar como a gente mesmo é. Né? Porque muitas vezes a gente deixa de se aceitar. Né? A gente precisa muito trabalhar com essa autoestima, com esse auto-olhar, para que a gente se conheça e saiba que está tudo bem. Muitas vezes, quando eu erro hoje em dia, eu me borro de tanto que eu dou risada. Por quê? Porque eu falo assim, gente, olha isso. Antes eu ficava me culpando, tá vendo? Você não faz nada direito. Por quê? Porque a sociedade impõe que você tem que ser certinha, boazinha, e você tem que ficar naquela... Acertar sempre, né? Fila indiana, segue a fila indiana.
Ué, quem disse que eu não posso ficar tortinha aqui e ficar meio de lado com o meu amigo? Percebe? E isso não é ser anarquista, porque tem muitas pessoas que falam assim, então cada um faz o que quer e pronto, tá acabado. Não, não é exatamente assim. A empatia, o respeito, eles estão sempre presentes. Então, eu estou respeitando o seu jeito, a sua forma, e você está respeitando o meu. A gente precisa caminhar lado a lado, a gente vai encontrar formas desse interessante ponto de vista, ele ficar equilibrado, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, né? Agora, quando eu não preciso conviver, fica com o seu interessante ponto de vista, eu fico com o meu. E tá fica tudo bem, entende? Aí acabam os embates. Já pensou como seria bom a gente ter uma política menos turbulenta? Né? Onde um partido é melhor do que o outro, um partido faz isso, faz aquilo. Como seria a gente olhar para os partidos como todos sendo colaboração para tudo e todos? Né? Por que a gente não consegue chegar nisso? Porque a gente é encaixado na competição, a gente é encaixado naquele mundinho. Você tem que vencer na vida. E o que é isso, vencer na vida? Você tem que ser melhor do que o outro, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Cuidado com o outro que ele vai te passar para trás. Isso coloca a gente num conflito, num confronto entre irmãos, né? Entre pessoas que não deveriam existir. Exatamente. Na grande verdade. Nós vamos chegar daqui uns 1000 anos, quem sabe, né? Eu espero. A gente chega lá. Ô, Jaci, é bacana todas as suas terapias, né? Esse movimento que você faz, a gente percebe que você é uma profissional que tem bastante embasamento, conhecimento, é uma pesquisadora. Eu gostaria que você colocasse, tem algum exemplo de alguma terapia que você aplicou em alguma pessoa? Logicamente, sem citar quem é a pessoa. Sim. Você falou, nossa, será que eu vou conseguir? Porque esse caso, ele é tão... Tá aparentando estar tão difícil, e você conseguiu, e depois você falou, olha só como foi gratificante ter tratado dessa pessoa. Olha, tem vários exemplos que eu posso citar, né? Legal. Mas... vamos lá, né? Eu vou falar de uma cliente, foi a minha primeira cliente que eu não conhecia, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, né? Normalmente vem um amigo ou alguém da família, e aí você já começa. Mas foi a primeira cliente que não me conhecia e ela chegou com pânico. Ela chegou numa crise de pânico muito intensa e ela tinha se mudado, estava sem emprego, tinha saído de um relacionamento conturbado, que era em envolvimento junto com o profissional ainda. Então, ela retornou, né, até para Bauru, e ela estava numa situação que ela não conseguia sair de casa, e ela falou, eu preciso arrumar emprego e eu não consigo fazer nada. Né? Ela ficava presa nela mesma. Quando ela viu que eu trabalhava com as barras de Axis, que ela gosta muito da parte energética, então nós começamos a trabalhar com esse universo. Mas apresentei também a PNL e a física quântica. Então, no começo, nós começamos a correr as barras dela e ela já começou a baixar as barreiras, ela já baixou a ansiedade. Então, com a primeira sessão, ela já voltou me falando, essa semana eu já consegui ligar para uma amiga. Então, naquela semana, o sono melhorou, porque ela também estava com dificuldade, né? Porque quando a gente tem pânico, né? Esse quadro depressivo, a gente afeta muito, né? O sono é a primeira coisa que regula afeta. Bem, né? Então ela conseguiu voltar a dormir melhor e conseguiu ligar para uma amiga. Aí perfeito, vamos lá. Então a gente foi trabalhando com os processos verbais, a gente foi trabalhando especificamente com as barras. Aí ela fez as 5 sessões, que eu tenho um pacote, né? De 5 sessões que eu sempre achei que fez muito sentido esse pacote. E vamos para resumir, né? Senão eu vou alongar muito. Nessas 5 sessões ela se transformou, ela começou a entregar currículo, ela começou a ir na academia, ela não ia fazer a ginástica, mas ela ia junto na academia com os amigos, até que ela começou a fazer realmente a ginástica, né? Porque a atividade física é uma coisa que traz muita serotonina pra gente. Sim. Então para ela também foi bom, já começou a ajudar. Então ela conseguiu sair daquele lugar. Quando ela saiu daquele lugar, ela renovou o pacote, a gente continuou com as barras, mas a gente aplicou técnicas também da PNL e da física quântica, como a colapsagem, né, que eu amo essa técnica da colapsagem, a ancoragem também, que eu já falei aqui, para que ela conseguisse idealizar aquilo que ela queria como realizado, né? Então eu desejo um emprego, então vamos já imaginar o seu emprego. Não interessa se vai ser semana que vem, se vai ser daqui a um mês, porque a gente não sabe quando vai acontecer. E isso é importante a gente frisar.
como a gente não tem controle sobre nada, quando a gente trabalha nesse universo de energia, né, Marcelo, a gente tem que ter a fé de que o universo vai realmente trazer no momento certo. Não vai cair do céu, você vai trabalhar, você vai ter o teu movimento. Se você não fizer movimento nenhum, nada vai acontecer, porque você vai estar mandando para o universo assim, ah, não sei se eu quero isso não, ah, eu quero, mas será que eu mereço? Acho que eu não mereço. E aí você cai num efeito que a gente chama efeito Zé Não. O efeito Zé Não é a negação daquilo que você quer. Eu quero, ah, mas não, acho que não vai acontecer. Imagina, eu quero ganhar... É muito para mim. É muito para mim, são as crenças limitantes. Por isso que a gente tem que trabalhar com esse conjunto. Sim. Quebra a crença limitante, traz essa fé, esse olhar de que realmente você está reequilibrado e vai estar em sintonia para aquilo que você precisa e que você já trabalhou também com as questões familiares, para que fique tudo lá para trás e só venham os aprendizados para que você utilize no dia a dia dali para frente, né? E ela fez exatamente isso. E com a colapsagem, ela já foi conseguindo, já se me ligaram, já estão me procurando, olha, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Hoje ela está em Florianópolis, super feliz, trabalhando, está super tranquila. Ela ficou comigo, ela fez 3 pacotes. Ela fez comigo de barras, mas junto com as barras nós trabalhamos com as outras técnicas. Eu fui introduzindo, como eu falei, a gente vai observando. E aí a gente oferece para o cliente. Você faz o pacote de barras, porém você não fica limitada só nas barras. Exatamente. Você também aplica as outras técnicas em conjunto, né? Aplico. Tem pessoas que não. Tem pessoas que não, agora eu vou trabalhar só barras, agora eu vou trabalhar só com a PNL, né? Sim. E quando a gente trabalha com barras, a gente está trabalhando só com as barras mesmo. Inclusive é uma das orientações que a gente recebe. Mas quando você está com o cliente, você fala, olha, eu observo que nesse momento a gente fazer uma colapsagem seria interessante. Se você quiser, a gente vai marcar uma sessão que você vai fazer essa colapsagem, né? Muitas vezes as pessoas não querem as barras, então eu faço só a PNL, só a física quântica. Aí depende de cada cliente, é bem individualizado mesmo. Entendi. Se aceitarem e quiserem, eu vou trabalhar com esse conjunto. Se não, a gente vai introduzindo aos pouquinhos alguma coisa, né? E para ela foi espetáculo. Então, exatamente nesse ponto que eu queria tocar, Jaci. Esse resultado ela atingiu porque ela também estava aberta. Ela buscou, completamente ela também aberta. fez todo aquele movimento que a Jaci passou para ela. Sim. Não é? Olha, faça isso, pense dessa maneira. Isso é importante. Tem essas atitudes. Então você tem que seguir, vamos colocar assim, a tarefinha de casa precisa ser feita. E como? Assim como a gente vai para um tratamento convencional, você toma um medicamento, mas depois... vai tomar cerveja, vai fumar, os efeitos não vão ser os mesmos. Não. Você continua comendo comida pesada, muita gordura, não faz um exercício físico, os resultados não virão. Sem dúvida. E para as pessoas que são mais céticas, Marcelo, eu acho interessante falar que muita gente fala assim, isso é tudo balela, né? Hoje, a ciência, ela já traz muitas experiências, tanto na questão de física quântica, mesmo nas coisas mais esotéricas, já existem pesquisas, já tem até faculdade, né, dessas questões. Então, para as pessoas mais céticas, o que eu gostaria de deixar aqui, e que eu já tive muitos clientes céticos, e que eles se surpreenderam bastante, né, com as técnicas que a gente vai aplicando. Eu tive até um engenheiro civil, que foi bem interessante, porque no dia a dia ele começou a observar, e com as 5 sessões ele realmente deu uma melhora significativa. E aí ele falou, não, eu já estou bem, eu já consigo já sair daquele lugar de depressão que eu estava, né? Exato. Então, experimente, se permita, né? Nós nos permitirmos a nos abrirmos para esse universo, é você estar se respeitando e dando a oportunidade de você conhecer caminhos diferentes. Porque às vezes a gente se sente meio encurralado, mesmo quem é cético, né? Quem é cético às vezes fica até mais encurralado, né? De quem não é tão cético assim. E ele tem mais sensibilidade às vezes até de quem é mais aberto. E essa pessoa fica ali naquele universo se fechando, né? E achando que está no mundo sozinho, mas não está. Todos nós temos algum caminho que nós podemos seguir para melhorar aquilo, independente das nossas crenças, né? Então, quando você tiver com aquele martelinho batendo assim, tá vendo? Você é péssimo, você não sabe nada, você não cresce na sua profissão, pegando um chicotinho virtual, que a gente chama, e se chicoteando, né? Tá vendo? Você é péssimo, você é péssimo. Para, respire e fala assim, o que e quem eu posso procurar para pedir realmente um novo olhar, para pedir essa ajuda.
Porque eu já tive clientes que eles estavam tão fechados e vieram até mim por causa de outra pessoa. Ah, então eu vim aqui porque me falaram que é muito bom, então eu vim conhecer. Ah, que bom que você se deu a oportunidade. Mas a pessoa está tão fechada que ela fala, ai, eu percebi que eu relaxei, mas acho que isso não é para mim. Então, tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é o momento. Mas é aquela história, você veio, conheceu as barras, não gostou? Vai conhecer a PNL, não gostou? Vai para a constelação familiar, vai para o Theta Healing, vai para o Reiki. Enfim, existem tantas técnicas, existem tantas formas diferentes hoje em dia. Então, se dê essa oportunidade. Eu acho que é importante a gente deixar isso aqui, né? Para que as pessoas se abram, né? Se permitam sentir é muito bom. Nós nos autorresponsabilizarmos por tudo que acontece na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa. Exatamente. Nós criamos, né, Já? Quando a gente trabalha com um olhar sistêmico, a gente acaba com aquelas crenças de que meu pai fez isso ou aquilo comigo. Minha mãe era muito severa, me bateu muito. Não existe. O que você vai fazer com isso na sua vida? A partir do momento que você olha e fala, eu posso, eu quero e eu consigo, você modifica, né? Que é uma outra técnica até da PNL, que a gente ressignifica tudo aquilo que foi pesado, que foi um castigo, e você observa e fala, isso tudo, ó, do limão eu faço a limonada, mais ou menos nesse caminho. Então eu consigo pegar esses aprendizados que foram duros, tornar eles leves, para que eu aplique eles na minha vida, nas situações futuras, e eu não fique cometendo o mesmo erro. Exatamente. Porque senão a gente fica em looping, cometendo erro, né? Nas barras até... Querendo mudar, mas com as mesmas atitudes também fica difícil. Exatamente. Eu gosto de trazer, né, um pouquinho de cada, então vou falar das barras aqui de novo, que tem a questão que a gente fala assim, por que você não está querendo? Que lugar é esse? Que merda é essa que você tá? Que você não quer deixar de ficar nesse lodo dessa merda que você tá? Sai desse lugar que você tá, não é? Vamos sair dessa merda toda e transformar isso em coisa boa, né? Vamos pensar num perfume cheiroso e vamos transformar isso num lugar agradável, onde você vai sentir leveza e onde você vai poder transformar a sua vida. E olha, eu vou falar para vocês que por experiência própria, porque foi por isso que eu entrei com essas terapias integrativas na minha vida, em 2 sessões de barras eu transformei a minha vida, virou em 360 graus. Quando eu fui para a PNL, comecei a aplicar as técnicas de física quântica na minha vida, tudo que eu busco realmente, tudo que lá no fundo da minha alma eu estou buscando e querendo, vocês não tenham dúvida que eu já alcancei. Aquilo que eu não alcancei é porque veio a crença limitante e eu sei disso porque eu tenho as ferramentas, então eu fico comigo mesma. Você ensina para os clientes, você fala para os clientes, vamos treinar mais esse negócio aqui. Faz, né? Mas nós temos, né, nós aqui do grupo M. Fernandes Terapias Integrativas, né, e a Jace também é uma grande parceira que está com a gente, um dos nossos lemas é esse, o bom terapeuta é aquele que também passa pelas terapias. Ele não fica ali acomodado, ele também precisa se melhorar, ele precisa buscar o seu aprimoramento, né, pessoal, intelectual, emocional, físico, de todas as maneiras. Então não é, a gente não fica aqui, ó, você tem que passar por terapia, você tem que fazer terapia. Não, nós fazemos, né? Nós também estamos passando por esses processos. Tá? Hoje mesmo eu vou passar por uma constelação sistêmica familiar, por um processo. Passo, troco com uma amiga também, a gente troca, eu aplico o reiki, ela corre barras em mim, já passei com a Jace, não é? Então assim, nós também estamos nesse processo, porque ninguém está pronto e acabado. Nós estamos num planeta de terceira dimensão, né? Somos seres que estamos buscando um aprimoramento. Então o bom terapeuta, Jace, não é? Somos aquele que está sempre buscando também se melhorar e passando pelas terapias. Ô Jace, tem alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria de ter respondido? Eu acho que eu posso falar para você que a gente acho que não tocou diretamente, porque implicitamente já foi falado, mas a questão do julgamento, né? Porque a gente falou do interessante ponto de vista. Mas vamos falar julgamento que as pessoas entendem melhor ainda. O auto-julgamento, julgamento de mim para mim mesmo. O julgamento de mim para os outros e o julgamento que eu penso que o outro está tendo de mim.
esse julgamento é um lugar onde nós ficamos e que é o que mais nos traz energias baixas, as energias aonde faz com que você fique na tristeza, na preocupação, e você não encontra saída para nada disso, né? Você vai entrando nessa depressão, você vai entrando na negatividade. Então, eu acho que as pessoas elas têm que entender que quando nós deixarmos de nos auto-julgar, né? Guarda o chicotinho virtual lá na gaveta, olha para as pessoas mais aberto. Essa pessoa ela é diferente de mim, vai ser. Né? Quando você vai casar, você vê a família do teu marido, da tua mulher, você fala, nossa, é completamente diferente da minha. Mas você não tem que ficar julgando o sogro, a sogra, o cunhado, o cachorro, o papagaio, as formas que as coisas são feitas. Você vai observar, você é sempre um observador, nós todos somos observadores. E através da observação, você vai trazer aprendizados para você. Então, quando você deixa de julgar, você passa a aprender, né? Então, nós terapeutas estamos aprendendo sim. Exatamente. O tempo inteiro, porque nós, quando chega um cliente, a gente não vai julgar aquela situação que o cliente está. A gente está olhando de fora. Lembra sempre, sai da situação, sai para fora, tira o sentimento e olha mais friamente aquela situação. E aí você consegue sair desse auto-julgamento, do julgamento das pessoas. E aí você passa a trazer mais consciência para a sua vida e você mudando o seu comportamento, não tenha dúvida que isso reverbera, né? Existe até uma pesquisa da física quântica que eles falam que eles treinaram um macaquinho aqui, vamos dizer, aqui no Brasil, né? Treinaram um macaquinho aqui no Brasil, que ele tinha que descascar a banana para comer e não podia comer com a casca. E automaticamente, e de uma forma concomitante, o macaco do outro lado do mundo, lá no Japão, começou a ter o mesmo comportamento sem ser treinado. Ou seja, tudo é energia, nós somos energia. Então, o que eu faço reverbera na sua vida, tudo conectado. Na do Marcelo, está tudo conectado. Então, quando a gente deixa de julgar, é um trabalho de formiguinha mesmo que a gente está fazendo, vai reverberar a nossa volta, que vai reverberar a volta do outro e que vai reverberar lá do outro lado do mundo. Então, até nessa situação de Covid, como seria a gente pensar e a gente trazer para o nosso coração que, apesar de todo o sofrimento, de todo o peso que a gente está tendo em relação a toda essa pandemia, como seria a gente olhar para tudo isso como um grande aprendizado e trazer para as várias áreas olhares diferentes de como melhorar tudo isso, né? São os aprendizados mesmo. E mesmo porque não dá para a gente julgar, porque cada um tem uma experiência de vida, cada um passou por uma realidade. Exato. E não dá para a gente mensurar a dor do outro. Então a gente precisa respeitar, compreender, tentar ajudar alguém, né, que esteja necessitando. Exatamente. Já, chegamos ao final desse bate-papo gostoso, né? Uma manhã bem agradável. Você é uma pessoa que traz essa paz, uma tranquilidade, uma energia positiva para a gente. Vai voltar mais vezes, tá, pessoal? É uma parceira nossa, né, do M. Fernandes Terapias Integrativas. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos que nos acompanham. Bom, primeiramente queria agradecer muito o Marcelo por essa oportunidade, né? Eu conheci o Marcelo através de um amigo muito querido também. E o Marcelo é uma pessoa extremamente aberta, receptiva. Nossa, é uma energia muito boa estar do seu lado. Então, gratidão pelo convite. Espero que a gente realmente tenha muitos momentos bons aí, muitas coisas que nós vamos construindo, né? E para vocês eu gostaria de deixar o olhar da questão do amor mesmo. O amor ele tem uma vibração na escala de Hawkins, que é a escala dentro, né, que fizeram as pesquisas, né, que é o Hawkins mesmo, é um pesquisador, um físico, e ele fez uma pirâmide, né, ou até enquadrado, vocês vão achar na internet. E na graduação o amor ele está muito próximo da iluminação, né? Então, quando nós vibramos amor, nós trazemos tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Então, vibrem amor, né? Independente da situação que você tiver, né? Se você estiver sofrendo com alguém que está doente, seja a doença que for, não só a questão do Covid. Se você está numa situação de, eu estou passando por um divórcio muito difícil, não interessa. A situação que você estiver vivendo hoje, começa a vibrar amor. Começa a vibrar essa gratidão pela sua vida. Por pior que ela esteja hoje, que você considere, comece a vibrar o amor e a gratidão e só observa
porque vocês vão observar a mudança que vai ter no seu dia a dia. Então guardem no coração o amor e a gratidão. Muito bom, Jaci, lindas palavras. Agradeço sua participação, sua colaboração, esse compartilhamento de conhecimento que você trouxe. Pessoal, siga-nos, né, no Instagram, Facebook, divulguem, compartilhem, porque muita gente, de repente, está precisando desse conhecimento, está precisando dessas ferramentas, mas às vezes não sabem onde encontrar. Então esse é um pedido que a gente faz. Vamos compartilhar todas essas boas ideias, boas ferramentas, terapias, tá? Continue com a gente, fique aí com a gente, porque nós estamos com vocês. Um forte abraço.